Pessoal, bom dia, tá? A gente vai falar hoje, vai ser nossa segunda aula de exercícios. Vocês já estão vendo a tela projetada? Valeu, obrigado, Alisson. Então, hoje é a aula 2 de exercícios e a gente vai ver esse exercício aqui. É uma viguinha engastada, com seção transversal de 20 por 60, com elasticidade de 25 gigapascal e coeficiente de poação de 0,2. E aí pede-se o seguinte, né, para que a gente calcular o deslocamento transversal da extremidade livre da viga. Então, a extremidade livre da viga é esse ponto aqui. Queria agradecer ao Raul, né, que ele auxiliou a gente a ter esse cursor um pouquinho maior. Não sei se melhorou a visualização para vocês. Se quiser, eu posso aumentar ainda um pouquinho, mas ele está nessa cor roxa aí para ser mais visível, tá? Então, a gente vai calcular esse deslocamento transversal da extremidade livre da viga, que é esse ponto do início da viga. E aí tem algumas pequenas considerações, né? Avalie a influência do esforço cortante frente à influência do momento fletor para o referido cálculo. Então, a gente vai realizar essas contas, encontrar essa relação, né, de grandeza. E aí, no final, esse aqui não vai dar para fazer hoje, isso eu tenho certeza, porque seria um novo problema, né? Faz-se a mesma avaliação, só que agora faça com uma altura de 40, tá? Isso aqui com certeza é o dever de casa, tá? Eu sugiro que depois que a gente tem essa resposta para uma seção 20 por 60, faça ela para uma seção 20 por 40, para que a gente tenha escala, para você ter ideia do quanto essa altura influencia no resultado do seu problema. Se influencia linearmente, não linearmente, e por aí vai. Tá bom? Então vamos começar aqui. Só por curiosidade, ninguém conseguiu acessar não, né? Só o Alisson me deu feedback, ninguém conseguiu acessar aquele link que eu mandei no grupo não, né? Deu certo não aqui. Tá. Quem conseguiu? Se por acaso tivesse dado certo, aí vocês iam ter acesso do jeito que a gente viu agora no Jamboard em relação a esse aqui, tá? Mas não deu certo, né? Então, paciência. A conta da Microsoft é bem complicada. Eu tentei acessar criando um perfil de aluno, mas não funcionou. Eu já joguei para vocês, vai que vocês são mais habilidosos que eu. Eu vou tirar o compartilhamento, tá? Ele estava compartilhado naquele link, ele vai deixar de estar compartilhado, ele vai aumentar o tempo de diminuir o gasto com a internet dele. Desativar, pronto. Revoguei aqui o link. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, né? Vou colecionar aqui alguns dados do problema, tá? Só para a gente deixar guardadinho dados. Então, relativo ao material, a gente sabe que esse problema tem um material com 25 gigapascal, GPa, e um coeficiente de Poisson de 0,2. Outro dado que a gente sabe desse problema é que ele tem uma seção transversal, né? Vou assim colocar, né? Você colocar a seção de 20 por 60 centímetros quadrados, tá? Em face disso, né? A gente vai tirar algumas contas iniciais, tá? Neste problema especificamente, o que nos interessa é calcular o deslocamento deste ponto, tá? É o nosso ponto de interesse. Então, é meu interesse saber quanto é o deslocamento do ponto da extremidade de balanço, do balanço da viga, tá? Então, vamos fazer algumas contas, cálculos preliminares, vou assim dizer, né? Então, os cálculos preliminares. E esses cálculos vão estar relacionados, né, às propriedades geométricas da seção transversal, tá? Então, assim, a área da seção transversal dessa peça, tá, vai ser igual ao produto de 0,20 por 0,60, tá?
Isso aqui vai dar 0,2 vezes 0,6. Esse 0,2 vem daqui e esse 0,6 vem daqui. Não tem nada a ver com o coeficiente de Poisson, por favor. Além disso, a inércia da seção transversal ela é igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. É outro cálculo preliminar que a gente tem que fazer. E outro importante, né, pessoal, é o cálculo do coeficiente G, do módulo de elasticidade transversal. Então, o módulo de elasticidade transversal, salvo engano, licença aqui para autorizar o Wallace, ele é igual a E, desculpem, E sobre 2, que multiplica 1 mais Ni. Então, é importante que a gente faça sempre essas contas antes, para no meio do problema não ter que fazer, tá? Então, 2 vezes 6 dá 12, né? Duas casas, dá 0,12 metros quadrados. Esse aqui, se alguém tiver feito aí, pode só me dar o número. Eu vou fazer aqui junto com vocês. 3,6 vezes 10 a menos 3. Pronto, eu vou colocar aqui 3,6 vezes 10 a menos 3 metros a quarta. E esse aqui vai ser 25 dividido por 2, que multiplica 1, mais 0,2. Então, esse aqui vai dar quanto? Vai ser 25 dividido por 10,42. 10,42, né? Então, aqui é 10,42. Eu vou ser só um pouquinho mais precioso para perder um pouquinho menos de precisão. Não vai influenciar muito não, tá, Alisson? Eu só vou colocar aqui 0. Só uma casinha a mais. Nada que vai mudar a história da humanidade, não. E a unidade desse problema, né? Desse dado, é em gigapascal. Gigapascal, tá bom? Então, tudo posto aqui, a gente vai ver o seguinte, tá? Esse problema específico, né, a gente quer calcular esse deslocamento nesse ponto. Então, vamos fazer uma pequena... Esses cálculos preliminares é só porque a gente precisa, tá? A priori, a gente podia fazer eles depois, mas a gente não ficar um pouco ordenado, tá? Até para uma sequência lógica que é feito isso. Então, assim, agora pensando no problema como um todo, tá? Então, vamos fazer uma análise. Análise de energia. Tá? Bem, eu tenho basicamente dois princípios energéticos que nos ajudam, tá? O primeiro deles é o princípio da conservação da energia, tá? Eu vou resumir com a sigla de PCE. E o outro é o princípio dos trabalhos virtuais, tá? São duas estratégias energéticas para cálculo de deslocamento, tá? A gente falou sobre esse primeiro, né, na aula, salvo engano, na aula 3 e 4, ele é bem restritivo, tá? Ele é restritivo no seguinte aspecto: você só consegue usá-lo em uma condição bem específica, quando você tiver apenas um carregamento externo e esse carregamento externo for na direção do deslocamento que te interessa calcular, ok? Então, por isso que ele não é um método que é usado sempre, tá? Na verdade, ele é usado muito eventualmente. E deve ser usado, tá? Quando for possível, obviamente. Né? Quando não for possível, aí a gente não pode até usar teoricamente, entender teoricamente, mas ele não é prático, por assim dizer, para resolver algum tipo de problema. Já o PTV, né, o princípio dos trabalhos virtuais, ele já é um método universal. E universal está no sentido contrário de restritivo, tá? Então ele pode ser usado para qualquer problema, tá? Então qualquer problema que você precise calcular deslocamento, eu posso fazer por meio do PTV.
Para o problema específico que a gente está tratando, né, é uma viga engastada com um carregamento distribuído, tá? Esse carregamento distribuído, ele está ao longo de toda a peça, tá? Então, ele já fere um dos princípios do PCE, né? Que serviria só para um carregamento pontual, tá? Então, obviamente, por essa razão, né, esse é um método que não vai servir para a gente nesse horizonte do problema atual. Já o PTV, ele se enquadra porque ele se enquadra em qualquer problema, tá? Inclusive este. Ainda que eu quisesse usar a conservação de energia neste problema, o que é que a gente teria, tá? Vamos agora usar esse absurdo aqui. A gente não vai usar, mas vamos analisar o que é que ele nos daria deste problema. O princípio da conservação da energia estabelece que o trabalho das forças virtuais, tá? O W, é igual à energia de deformação. O trabalho das forças externas, não virtuais. O trabalho das forças externas é igual à energia de deformação interna. Então, qual é a força externa que a gente tem nesse problema? Essa força de 10, ó, de 10 kN por metro, distribuída ao longo dos 6 metros da viga. Então, você teria, desse lado da equação, essa força de 10 distribuída, tá? Lembre que, por princípio, a gente teria que isso aqui é igual a 1 meio, somatório, na verdade, de 1 meio das cargas externas vezes os deslocamentos. E do outro lado, você teria aquela série de integrais, tá? Integral de momento, integral de cortante, integral de normal. Então, M, N, V e T. Tá? Não vou desenhar tudo aqui para a gente não perder tempo. Agora, observe aqui que nesse caso aqui eu não tenho uma força pontual, eu tenho uma força distribuída. Então, para cada ponto onde essa força é distribuída, tem um pequeno deslocamento. Então, nem sequer isso aqui a gente poderia utilizar direito. A gente tem que buscar mais uma visão integral desse problema. Então, a gente teria que buscar a integral da força distribuída vezes o deslocamento de cada ponto da estrutura. Então, em tese, isso aqui não nos serve para muita coisa, não serve para nada. Alguns de vocês poderiam perguntar, mas professor, eu poderia usar a força concentrada equivalente desse problema? Não. Não poderia não. Ela não tem praticidade em relação a isso, tá? Porque a força concentrada ela só serve para a hipótese de cálculo estático, tá? Quando a gente fala em energia, eu teria que realmente computar qual é a energia de cada fraçãozinha de carga em cada posição. Então, você não teria mais uma somatória, mas você teria uma integral da força pontual distribuída vezes o deslocamento que essa força provoca na estrutura. Ok? Então, em tese, isso aqui não serve para resolver problema de deslocamento, tá? Ficou claro, pessoal? Já o PTV, ele vai servir absolutamente para o nosso problema. Tá? Então, qual é o princípio que ele vai estabelecer? Eu preciso criar uma carga virtual de interesse, justamente na posição e na direção do deslocamento que você pretende calcular. Ok? Então, onde eu vou criar essa carga? Pergunta para vocês. A resposta está justamente na pergunta do problema. Tá bom? Então, essa carga virtual, eu tenho que colocar ela justamente... Deixa eu ver se vai ficar bonitinho o desenho. Estou tremendo um pouquinho. Deixa eu apoiar melhor o braço aqui. Me desculpem. O braço aqui está bem mal apoiado. Vou baixar aqui um pouquinho o quadro. Então, aqui, ó. Vamos agora para o nosso problema. É esse aqui. Vê se fica o retângulo. Ficou, não? Tá com raiva de mim. Vai fazer vergonha hoje. Terceira chance. Não me faça pegar a régua, não. Ele tá... Como a minha mão tá tremendo, ele não vai pegar bonitinho, não. Mas vou fazer. Vamos admitir que está bonitinho. Então, essa carga virtual eu vou aplicar justamente na direção de interesse. E essa carga, pela fórmula de Mohr, é uma carga unitária, tá bom? Eu crio uma carga unitária na direção e no sentido da força que eu quero calcular. Como para esse problema especificamente, eu quero calcular um deslocamento. Ó, se observar aqui, ó, eu quero calcular um deslocamento transversal, então é um deslocamento nesse sentido, tá bom? Então, deslocamento no sentido vertical. Eu pergunto a vocês, tá?
Se eu tivesse, por hipótese, não jogado essa carga aqui, eu vou desenhar com outra coisinha mais marcante, tá? Se ao invés de colocar essa carga, eu colocasse essa carga aqui, eu estaria correto? Podem responder. Eu acho que sim, mudaria só o sinal por causa do sentido, mas não estaria errado, não. Não estaria errado porque eu estou aplicando uma carga unitária na direção que eu pretendo calcular o deslocamento, tá bom? Então, pode ser feita a mesma coisa. Então, em tese, este problema aqui, resolvendo por este caminho, é igual a essa forma de resolver aqui, tá bom? Então, na prática, o que é que a gente vai ter para resolver um problema de deslocamento universal, né, por PTV? Você vai ter basicamente dois estados de carregamento. Um, que é esse primeiro aqui, é o que a gente chama de estado. Vou tirar essa cor, tá, pessoal? Deixa eu melhorar aqui, porque senão vai ficar colorido demais. Então, o primeiro é um estado de carregamento que está aqui apresentado acima. É um primeiro. É um estado de carregamento real que contém o quê? As cargas externas. O carregamento sobre a sua estrutura. Cargas externas. Reais. E vou ter um estado, segundo, né? Vou ter um estado de carregamento, C, tá? Virtual, tá? Que vai contemplar a carga unitária virtual na direção que você pretende calcular um deslocamento. Tá? Então, é uma carga virtual na direção que você pretende calcular o deslocamento, tá? Que é justamente essa que está apresentada aqui em preto. E poderia ser essa coisinha esquisita que também está aí, tá bom? Então, em termos práticos, a gente vai ter dois problemas isostáticos para resolver, tá? Então, vamos resolver o primeiro deles, tá? Resolvendo o primeiro problema isostático. Então, vamos lá. Item 2. Item 2. Problema de carregamento externo. Então, é esse, tá? Essa viguinha. Tem que fazer bem rápido para ele aceitar. Não vai aceitar nunca. Eu vou aumentar aqui a bitola do bicho, ele vai virar. Eu quero que vire, eu estou treinando isso para fazer, tem que fazer. Deixa para lá, pessoal. Abandona a ideia. O bom de não ter você, assim, não vejo vocês, né? Se estiver rindo aí, ninguém tá rindo de nada, então eu vou ficar rindo sozinho. Então, resolver esse primeiro problema que é esse aqui. Viga engastada. Eu queria desenhar bonitinho, mas não deu certo, tá bom. Carregamento externo. O quê? Que no nosso problema era quanto? Vamos voltar aqui para lembrar, eu não lembro mais. Não sei mais esqueci. 10 kN por metro, tá? Esse problema aqui de 10 kN por metro. E esse comprimento de peça aqui é de 6 metros, salvo engano. Só fazendo um agradecimento, né? Esse aqui é um vídeo, vai ficar gravado. Esse aqui não vai para o YouTube, porque é uma aula de exercício, tá? A gente só vai para o YouTube mesmo nas aulas de conteúdo. Então, vai ficar registrado. Esse desenho aqui não é meu, né? Esse desenho do problema é do professor Eric, professor da UFCG, que já sentou no banco como vocês estão sentados, né? Não na sala virtual, mas na sala real, foi nosso aluno. E hoje é professor. Ele gentilmente cedeu vários dos seus desenhos, que são muito melhores que os meus. Os meus se resumem a isso aqui, ele faz esses desenhos bonitinhos e tal. Então, vamos resolver esse problema de carregamento externo, tá? Resolver um problema como esse é determinar qual é o diagrama do momento vetor e qual é o diagrama de esforço cortante, tá? Então, não precisa, porque é um problema em balanço, mas só para a gente ficar registrado, né? Quanto seria esse momento de reação aqui, colocar MR, e quanto seria essa reação aqui de força, vou chamar aqui de
Y, FY, tá? MR e FY. Bem, não precisa, eu vou dispensar para a gente, obviamente, nesse caso, vou dispensar de falar do FX, tá? Não vou nem citar. Mas, obviamente, vocês sabem que FX é igual a zero. Então, FY vai ser igual a quanto? A Q vezes L. Ou seja, é Q vezes L. Quanto é o Q? É 10 vezes L, que é 6. Então, seria 60 kilonewtons. Eu chamo a atenção para essas unidades, tá? É importante a gente tomar cuidado. E o MR vai ser igual a quanto? Vai ser Q vezes L, que é a resultante dessa força distribuída, e a posição, aqui é onde eu digo que a gente pode substituir pela carga concentrada equivalente, né? Na estática você pode, ou seja, calcular uma reação. Vezes qual é o braço dessa força equivalente em relação a esse ponto? 3 L sobre 2. Exato, 3 kL sobre 2. Então, substituindo, né, vai ficar 60 vezes 6 dividido por 2 vezes 3, né? Então, MR aqui vai ser igual a 3 vezes 6, 18, 180 kilonewton. Eita, ficou feio agora. 180 kilonewton vezes metro. Então, tá dado. Repito, a gente poderia dispensar fazer essas contas, tá? Mas como a gente está entrando na disciplina agora, fazendo essas revisõezinhas, isso é importante, vamos deixar. Tá? Tendo essas reações de apoio, eu posso construir agora o diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre, ele vai ficar com essa apresentação aqui. Reação de apoio, aliás, carga externa. Agora ele fez, só para fazer raiva mesmo. Ai, Jesus Cristo. Vou botar agora as cargas de só para fazer raiva aí. Tentei isso durante 50 vezes, quando eu faço sem querer, ele faz, tá? É para você ver como as coisas são. Então, essa reação aqui é de 60, e esse momento aqui, tem esse sentido, tá? É de 180. Tá? Esse é o diagrama de corpo livre. Com o diagrama de corpo livre, a gente pode fazer o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Então, como é que fica o diagrama de momento fletor para esse problema, tá? Pergunta. Quanto é o momento fletor neste ponto? Eu vou desenhar os diagramas com a cor azul, tá? Quanto é o momento neste ponto aqui? No início é 0 e no final é o 80, sendo que negativo, né? 180 quer dizer. Exato, é o 180 porque ele está comprimindo o bordo inferior. Obrigado, Luiz. Se é negativo, né, a gente já aprendeu que a gente traça o valor negativo, no caso do momento fletor, né, na parte superior da peça, correto? Certo. Beleza. Correto. Obrigado. Então, esse aqui é 180. Então, a gente, pelo método prático, né, de traçar diagrama, você ligaria esses dois pontos por meio de uma linha tracejada, tá bom? Uma linha tracejada entre esses dois pontos. Cada vez que eu desenho aqui vai ficar um pouquinho mais feio, né? Eu vou melhorar. E fui apagar, ficou pior ainda agora. 180. É tracejado, tá? Daqui a pouco a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso. Continuando um pouquinho, vamos fazer agora o diagrama sobre esse, né? De esforço cortante da estrutura. Então, de novo, uma linhazinha para cá. Quanto ao esforço cortante, vou usar também o azul, tá? Nessa primeira seção, ou seja, aqui no início da peça. 0. Pelo mesmo motivo é 0, tá? Se você secionar a peça e olhar à esquerda dela, só tem a carga distribuída, como tem um comprimento tendendo a 0, então o esforço cortante nasce de valor igual a 0. E finaliza, né? Se secciona na parte final, olhando para a direita agora, só tem essa força aqui, essa força provoca um esforço cortante de 60. Agora a pergunta, esse esforço cortante de 60 é positivo ou negativo? Negativo também. É negativo também, porque está à direita da seção, né? Se você observar aqui, e está orientado para cima. Então, é negativo.
No caso, o esforço cortante, negativo é para baixo mesmo, tá? Então, aqui é 60. Aqui é menos, né? E aqui também é menos, nos dois casos. Então, agora, como você faz? Novamente, você traceja entre esses dois pontos. Traceja entre os dois pontos. Ok? Tracejado entre os dois pontos, aí você se pergunta, que tipo de carregamento distribuído você tem? Constante. Se o carregamento distribuído é constante, o esforço cortante é o quê? Ele é linear. 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 Se é linear, né, a gente sabe o seguinte, tá? Ele vai ter a seguinte cara, né? Ele vai sair desse ponto aqui e vai terminar neste ponto aqui. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Eita. Ó, que bonito. Então, esse é o nosso diagrama de esforço cortante. Beleza? Negativo. E no caso do momento fletor, o diagrama, por sua vez, aqui é onde o bicho pega, tá? Você escrever num local que você não enxerga, olhando para outro canto que não existe, é o fim da picada. Eu vou tentar, tá, pessoal? Não fiquem com muita raiva de mim. Mas a forma dessa curva aqui é o quê? É uma parábola. Só que não é uma parábola qualquer, tá? Se você observar o esforço cortante, ele está com um sinal único, não trocou de sinal. Então, eu sei que ele não passa por ponto de máximo nessa região. Então, a tendência desse gráfico, não só a tendência, mas a realidade dele é que ele não vai passar por baixo da linha do gráfico, da linha da estrutura. Então, é uma parábola suave, tá? Por assim dizer. É uma parábola com essa carinha assim. E ela é negativa, tá? O ponto de máximo local é esse aqui, que é onde o cortante é nulo, tá? E esse ponto de máximo vai dar um momento igual a zero, tá? Ponto de máximo local, tá? Não estou falando de máximo em módulo. Beleza? Então, a gente tem os diagramas de momento fletor e esforço cortante. Não estou satisfeito com isso, eu quero também quais são os gráficos, quais são as equações do momento fletor e de esforço cortante. Então, vou fazer também aqui qual é a equação do momento fletor em função de x e qual é a equação do esforço cortante em função de x. Como é que eu faço isso? Menos 10x ao quadrado sobre 2, né? No Beleza. momento, Bom, eu vou botar logo o valor, mas eu quero, como essas aulas introdutórias, vídeo, eu sou um pouquinho mais chato, assim, eu vou ponto a ponto, explicando, porque às vezes a pessoa, e nesse caso que eu não conheço todos vocês, tá? Então é até melhor fazer isso, tá? Como a gente calcularia esse momento? Faria uma seção aqui representativa, numa posição X, que é essa daqui. Ó, que raiva. Que raiva minha. A distância X. E eu estou calculando quem é esse momento aqui, tá bom, pessoal? Quem seria esse momento m de x? Essa carga distribuída é Q, tá? É o mesmo que lá de trás. Então, eu teria que esse m de x vai ser igual a menos Q, que multiplica x, tá? Que é a concentrada equivalente, vezes x sobre 2. Então, isso aqui, na verdade, é menos o Q? Quanto era o nosso Q? 10, né? Menos 10, x ao quadrado, sobre 2. Ok? Foi isso que você disse, Luiz? Ou não? Não sei se foi o Luiz também, Luigi que falou, né? Quanto foi que você falou que era aqui? Foi ele que falou, professor, mas deve ter saído um pouco. Mas é isso mesmo que ele falou. Menos. Menos 10 sobre 5x ao quadrado, tá? E quanto ao esforço cortante, né? A derivada do momento fletor é esforço cortante, então basta eu derivar isso aqui. Então, se eu derivar, vai ficar menos 10. Menos 10x, tá? Menos 10x. Então, aqui são as duas equações de interesse. A equação do momento e a equação do esforço cortante. E aí vamos continuar o nosso problema agora, tá? Eu resolvi para o carregamento externo, eu vou fazer agora a mesma coisa,
Tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa para o carregamento virtual. Então, ops, se perdeu. Então, fazendo a mesma coisa para o carregamento virtual, não é aqui, ó. Item 2. Carregamento virtual. Então, para o carregamento virtual, o seu problema é exatamente o mesmo. Ou seja, a mesma condição de contorno, mesmas reações de apoio, só o carregamento externo que é diferente. Agora, em vez de ser o carregamento externo real, é um carregamento externo virtual na direção do deslocamento que você pretende calcular. Tá? Só me dê licença aqui para eu fazer uma chamada. Então, eu vou dar um print, se a chamada falhar, o print funciona. Então, novamente, o que é que você vai calcular? Qual é a sua reação de momento? Vou chamar aqui de MR. Agora com tio. Quanto é a sua reação vertical, que eu chamei de FY, não foi? Tio. E por aí vai. Então, daqui eu sei que FY, vou fazer um paralelo aqui com o que a gente já fez. Tá? FY, vou usar a mesma cor também. FY virtual é igual a menos 1. Aliás, é 1, né? E MR virtual é igual a 1 vezes esse comprimento aqui, que é 6. Então, esse MR virtual é igual a 6. Daqui eu faço o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre vai ser mais simples, né? Tem uma carga unitária aqui, tem uma reação virtual unitária e tem um momentinho aqui de 6. Tá? De posse do diagrama de corpo livre, da mesma forma eu poderia fazer um seccionamento aqui da estrutura, tá? Inserção da estrutura aqui, a uma posição X qualquer, sendo que esse X, lembrando que esse X varia desde 0 até 6, esse X também variaria de 0 até 6, e eu quero saber justamente quanto é o momento fletor, M de X, e quanto é o esforço cortante, positivo a priori, tá? V de X. Como eu só tenho essa carguinha 1, né, pelo equilíbrio eu sei que M de X, virtual, se quer virtual, vai ser igual a quanto? 1, caso menos 1, vezes X. E o V de X, então ficaria M virtual de X igual a menos X, olha que bonitinho. E o V virtual, pela derivada, né, posso fazer pela derivada, vai ser igual a derivada de menos X, em relação a X é menos 1. Tá? Aqui seriam as duas equações de momento. O Wilson falou, professor, na equação de momento são 10 quintos. Deixa eu ver aqui. Pessoal, o chat nem sempre eu consigo ver, tá? A equação de momento são 10 quintos mesmo. É 10 sobre 2, né? Eu falei 10 quintos, mas é 10 sobre 2. Obrigado, Wilson. Deixa eu corrigir aqui. Zoom. Obrigado aí pela observação. Só apagar com a canetinha agora aqui. Oh. Tá errado só aqui, né? Ou tá errado no outro canto também? Aqui tá certinho, menos 10 sobre 2. Obrigado, Wilson. É a derivada do momento, aqui, menos 10. Só para fazer um teste, né? Eu não podia ter feito isso, mas não fiz, né? Para x igual a 0, né?
Aí, esse aqui é um teste, tá? Só colocar aqui em vermelho. M de 0. Para confirmar se a equação está correta. M de 0 é 0. E M de 6 vai ser 6 ao quadrado, 36, vezes 10, 360, dividido por 2, menos 180. Então, aqui está correto, por esses dois pontos de observação. E cortante para x igual a 0, V de 0 é 0, e V de 6, 6 vezes 10 dá menos 60. Então, esses dois pontos de observação, as equações estão em tese corretas. Pode ter outro erro, obviamente. Então, com base nisso, a gente pode construir agora, do jeito que a gente fez para o real, vamos fazer para o virtual, tá? Fazer para o virtual. Os diagramas de momento fletor. Virtual. Vai ficar como? Agora, é uma reta, né? Sai do zero. E vai até x. No caso, x limite é para x igual a 6, então, de 0 a 6. É um momento vetor também negativo, né? Está comprimindo o bordo inferior. Vixe! Brigando comigo. A 6. E qual é o diagrama de esforço cortante? Virtual. É constante de valor igual a menos 1, tá? Então, se é constante igual a valor menos 1, só fazer aqui o... menos 1. Vou só fazer a borda de cima para representar aqui um diagrama. Ficou bonitinho, né? E esse valor aqui é menos 1. Pronto. De posse disso, ou seja, eu tenho as equações de momento e de esforço cortante, virtuais e reais. A gente pode agora, né? A gente pode agora fazer o que prega o problema, que é justamente calcular quanto é o deslocamento na extremidade da viga. Tá? Então, vamos lá. Quase terminando, pessoal. A gente ainda tem uns 15 minutos, mas dá para caminhar bem. Então, item 3, né? Cálculo do deslocamento. Via PTV, princípio dos trabalhos virtuais. Então, o que o PTV prega para a gente é o seguinte, a fórmula de Mohr, via fórmula de Mohr, que um deslocamento vai ser igual à integral de 0 a L, m til, sobre I, dx, mais integral de 0 a L, fs, v til, sobre GA, dx, mais as outras duas parcelas, tá? As parcelas relativas a normal e a relativa à torção. Como essas duas são nulas a priori nesse problema a gente nem tem esforço normal, nem tem esforço cortante, a gente fica com essa fórmula de Mohr simplificada, por assim dizer. Agora vamos observar os termos, tá, pessoal? Primeiro, eu já sei quem é o momento, tá? Já conheço a equação de momento. Então, esse termo para mim aqui já é conhecido, tá aqui, ó. Esse outro termo aqui também é conhecido, dado. Esses dois termos, a gente já até fez umas continhas lá no início. Fator de forma geométrica para uma seção retangular, também conhecemos. Tudo isso aqui, se fosse cortante real e virtual, conheço. Então, a minha única incógnita é justamente aquilo que eu quero calcular. Então, o deslocamento é a única incógnita do problema. Então, vamos continuar a calcular.
Então, vai ficar delta igual a... O EI, ele é constante ao longo de toda a viga, então eu vou tirar. Vai ficar 1 sobre EI. Aí aqui, dentro da integral, da primeira das integrais, vai ficar o produto da equação de momento, integral de 0 a 6. Qual é a equação de momento real? Menos 10 sobre 2, x2. Qual é a equação de momento virtual? Está aqui, ó. Menos x. Isso tudo dx. Mais, vou fechar isso aqui, tá? Mais, de novo, eu posso tirar tudo isso aqui da integral, porque eles são constantes. Então, eu vou tirar fs sobre ga, e botar para fora da integral. Então, dentro da integral vai ficar integral de 0 a 6. De quem? E se fosse cortante, ou seja, a equação do se fosse cortante, que é menos 10, real, menos 10x. A equação de momento de se fosse cortante virtual é quanto? É a constante menos 1. Isso tudo aqui vezes não, integrado em dx. Então, agora vamos operacionalizar isso, tá? Obviamente, eu vou... Vocês lembram aquele site que eu mandei para vocês? Eu deveria ter aberto o link deles antes, mas eu não abri. É a integral bem simples. Vamos fazer na raça hoje, porque a integral é assim, tá? Mas quando a integral for um pouquinho mais trabalhosa, vocês fazem alguma ferramenta aí ou na calculadora. Então, ficar aqui 1 sobre EI. Aqui é menos 10. Com menos vai ficar mais, vai ficar 10 sobre 2x ao cubo. Quando eu tiro da integral, vai ficar x à quarta sobre 4. Tá bom? De 0 a 6. Me ajudem aí, o pessoal da matemática, pelo amor de Deus, não deixam levar o erro para frente. Mais fs sobre ga. Aqui vai ser menos 10x vezes menos 1. Menos 10x vezes menos 1 vai ficar 10x. Então, vai sair da integral, vai ficar 10x ao quadrado sobre 2, de 0 a 6. Então, fecha isso aqui. A gente tem o deslocamento, vai ser igual. 1 sobre EI, que multiplica. Aqui vai ficar 10 sobre 8, né? Vezes 6 a quarta. Mais fs, ga, 10, que multiplica. X ao quadrado vai ficar 6 ao quadrado sobre 2. E agora eu vou substituir quem são esses dados, tá, pessoal? Pega lá de trás, que a gente fez lá no início. Então, o I é 3,6 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar 1 sobre 3,6 vezes 10 a menos 3. Menos 3, né? É, 10 a menos 3. Vezes o E. Quanto é o E do problema? É dado, né? 25 gigapascal. Então, atenção agora nesse ponto, tá? É 25 gigapascal, tá bom?
Agora observe o seguinte. Eu coloquei aqui, mas vou já apagar, tá? As forças que eu coloquei no problema estavam em que unidade? As forças reais. Kilonewtons. Estava em quilonewton. Então é conveniente que eu trabalhe aqui também em quilopascal, tá bom? Ou eu poderia ter trabalhado atrás em newton e aqui trabalhar em newton também. É bom que sejam coerentes para a gente não ter problema de unidade. Então 25 gigapascal, se eu fosse escrever em quilopascal, como é que ficaria? Ó, 1 gigapascal é igual a 10 a nona, não é isso? Pascal, ok? 1 gigapascal também é 10 a sexta quilopascal. Porque o quilo daqui tem mais 3, quando você somar com esse aqui vai a 10, vai a 9, ok? Então a gente vai fazer 25, 10 a sexta, tá bom? Só para deixar claro, para que fique nessa unidade aqui, ó, quilopascal. Vezes, agora o que tem na primeira parte da integral, na primeira continha que foi feita aqui, tá? Alguém fez essa continha aqui? Então eu vou fazer aqui rapidinho. Então é 10 dividido por 8 vezes 6 elevado à quarta. Se eu não tiver feito alguma bobagem, que é normal eu fazer, 1620. Quilo, seria isso aqui, quilonewton, tá? De alguma forma. Quilonewton vezes metro, unidade em quilos. Vamos agora para essa segunda parte, tá? Mais, o fator de forma é 6 quintos, 6 quintos, que multiplica G, o G eu não vou lembrar mesmo, tá, pessoal? Vou primeiro para A, que eu lembro bonitinho, é 0,02, né? Eita, Ctrl Z. 0,012, então vai ficar aqui. Zero vírgula zero doze. Isso aqui dá quanto? Quem tiver notado aí me diz para não ter que ir lá e voltar. Professor, não é 0,12, não. Posso estar errado. Não só posso, eu devo. Eu geralmente estou errado, tá, pessoal? Ponto 2 vezes ponto 6. Isso, ó, já estava errado aqui. Ó. Deixa eu corrigir logo aqui, então. Depois vocês pegam em casa e o bicho pegou, né? Nunca confiem nas minhas contas, tá? Acho que eu já falei isso, mas... 0,12. Só para lembrar aqui, né? Quando chegar lá, o G é 10, esse daqui não foi eu que fiz não, né? Essa conta. Esse foi eu que fiz, eu errei. 10,41 GB, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. 10, quanto? 417, né? Pelo mesmo motivo, 10 a sexta, tá? 10 a sexta. Aqui, vantagem. Aqui o quadro vai até o infinito, né? Na sala eu riscava a parede, né? O pessoal que lembra aí. Matar a saudade das aulas presenciais. Não vou precisar riscar a parede hoje. É infinito para lá. E a parte da integral fica quanto? 10 vezes 6 ao quadrado dividido por 2. Se eu não fiz besteira, 180. Ok?
Então, novamente, isso aqui está em giga, tá? Eu coloquei para ficar em quilopascal, para ser coerente com a unidade aqui de força que está em quilonewton. Então, vamos ver quanto é que ficou o nosso deslocamento, tá? No final das contas. Delta vai ficar igual. Eu vou somar cada uma das parcelas, tá, pessoal? Isso é intencional, tá? Até porque a pergunta da questão é um pouco nesse sentido. Dividido por 3,6. Dividido por 0,1. Beleza. Deixa eu só... Eu quero, por favor, Alisson, acho que foi Alisson, né, que falou? Faça só essa parcela aqui, ó, primeiro. Não some todo, não. Só essa parcelinha. Depois a gente vai fazer só essa outra parcelinha. Dividido Desculpa, por... eu não vi o mouse. Não deu para ver. Desculpa. Faça só essa parcela aqui, ó. Ou seja, a parcela do deslocamento provocado pelo momento fletor. Depois só essa. A gente vai somar as duas aqui. No final eu quero um passo atrás, por assim dizer. Por favor. 1620 dividido por 3,6 dividido por exponencial 3 dividido por 25 exponencial sexta. Se a minha conta estiver correta, a primeira parcela ali é 0,018 mais... Opa, a segunda agora. 6 vezes 180 dividido por 5 dividido por 0,12. Isso aqui é 0,0001728. Vou usar 7 casinhas. Alguém fez? Fez, Alisson? Deu isso aí? Tá igualzinho? Beleza. Eu queria separar justamente para isso, para a gente fazer a seguinte análise. Olha aqui, pessoal. Vou puxar até uma corzinha lá, aquela cor que eu gosto de marcar, né? Observe a grandeza aqui. Não marcou tanto, né? E observe a grandeza aqui, ó. Então, assim, o deslocamento que foi provocado pelo momento fletor, pela parcela do momento fletor, ele é muito mais influente do que essa daqui. Se eu estivesse trabalhando só com 3 casas decimais, observe que esse valor aqui, em tese, seria zero. Em aproximação, estivesse trabalhando com 3 casas decimais, inclusive na calculadora, que você pode programar, você estaria com deslocamento zero, né? Então, é inclusive uma das perguntas do problema. Vamos voltar lá para o início, tá, pessoal? Zoom menos, zoom mais. Ó. Observem aqui, ó. Avalie a influência. Professor Raimundo, vou precisar sair, estou com outra aula agora, certo? Vou fazer agora aqui, ó. Ele dá um deslocamento de 0,0, opa, 0, perdão, 0,17 vezes 10 a menos 3. Tá? Então você percebe claramente que o momento fletor é quem provoca o deslocamento dessa estrutura em relação à vertical. O esforço cortante influencia muito pouco.
Vamos terminar o problema só para calcular o deslocamento final, né? Que seja influenciado pelos dois problemas, pelos dois esforços. Que foi o dado que o Alisson me deu, que eu não anotei. Então, esse deslocamento aqui vai ser igual a quanto? Alisson. Não precisa nem fazer conta. Eu deixei só 3 casas, aí 0,18. 18. E aí você vê o que é que aconteceria, né? Como ele está nas 3 primeiras casas, ia ficar 17, 2, 8. Então essa parte aqui é a influência do momento vetor, e essa parte fracionada para lá é o que é a influência do esforço cortante. Isso aqui é dado em metros, tá, pessoal? Então esse deslocamento, né, para a gente concluir, é da ordem de 18 milímetros. É um deslocamento da ordem de 18 milímetros. É um pequeno deslocamento, tá? Quase 2 centímetros, tá? De deslocamento. Lembrando que isso é a ponta de uma viga em balanço, tá? A ponta da viga em balanço, ela vai deslocar, vai ter uma flecha de quase 2 centímetros. Tá bom? É bom a gente pensar nisso, porque eventualmente eu tenho que dar uma contraflecha na execução, para que ela, quando deformar, ela ficar em tese reta, tá? Tirando a fluência da peça. Qual é o dever de casa em relação a isso, né? Desse problema? Refazer todo ele, mudando somente, você vai mudar somente a altura. Tudo igual, menos a altura. Obviamente a altura vai influenciar na área da seção transversal, vai influenciar na inércia da viga, do I da viga, e consequentemente vai influenciar diretamente nesse deslocamento, tá? E aí você vai entender o poder da altura de uma viga para redução de deslocamentos. Ok, pessoal? Era isso. Hoje era isso, pessoal. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação, mas vou ficar, tá? Só para questão de tempo. E, pessoal, por que as aulas têm 1 hora, né? O Google Meet ele vai disponibilizar, depois que tudo acabar, só 1 hora. Então, como eu entendo que a gente vai demorar mais tempo do que nessa quarentena forçada, para assim dizer, à distância, então a gente está trabalhando com aulas de 1 hora, tá? Eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar. Quem quiser ter alguma dúvida, até sobre outros conteúdos, fica à vontade. Deixa eu só encerrar a gravação para a gente oficializar isso aqui. Interromper a gravação.